Inner Wisdom Português com Sadhguru. A habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si, ou de sabor dentro de si, é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o dissabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos dissabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. É só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. Quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti, ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso, que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente, a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. Não, ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida.
E se a escolha fosse consciente, obviamente, ela seria uma escolha de bem-aventurança. Nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. Por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso, de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. Por quê? O alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade, e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema, nós nunca falamos em Deus Supremo, porque tal coisa não existe. Os devotos do planeta, aqueles que estão perdidos na devoção, geralmente parecem malucos para os outros que se acham espertos. Mas você precisa entender, um devoto é alguém que passa a maior parte do seu tempo e vida em estados de bem-aventurança. Ele é quem realmente está exercendo essa escolha. É só que, talvez ele tenha se tornado socialmente incompatível porque ele não cuidou das outras coisas. Mas se ele quiser, ele pode cuidar das outras coisas também. Pode ser que ele não se importe. Essa é uma escolha. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas? Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Iradi fez. Em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas ao contrário escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem, e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes, de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. Se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda. Se você jogá-la, inicialmente ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro.
Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando. Um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento, ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. Permanecer na adolescência não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semi-desenvolvido para sempre, para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão, ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem radiantes, nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade, porque quando chega o último momento, de repente elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles. Mas os demais ficam simplesmente perplexos, porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça. E quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida, para a maioria das pessoas, parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. Você poderia fazer isso hoje, sabe? Apenas se por acaso você morrer amanhã, verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. Existe um caminho agora? Definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades. Então, certos sistemas usam isso. Se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados, e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Agora significa... Gora significa terrível. Agora significa aquilo que está para além do terrível. Então existe um caminho agora? Definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo.
As pessoas usam várias substâncias para fazer muitas coisas diferentes. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades, então certos sistemas usam isso. Então o que eles estão fazendo é, ainda tem prana no corpo que está morto. Então eles estão sentados lá. Se você for a Manikarnika e Harishchandra Ghat, agora eles estarão sentados lá observando. Todos que chegam, eles perguntam: qual a idade dessa pessoa? Como ela morreu? É por isso que aqueles que não querem que isso seja revelado, cobrem com lonas de plástico para que as pessoas não possam ver. Qual a idade da pessoa? Eles não dirão qual era a idade da pessoa. Mas os agores querem saber. Se é uma pessoa jovem, alguém que era uma vida vibrante e que por algum motivo morreu, eles querem esse tipo. Quando isso acontece, eles querem fazer trabalho ali. Eles querem fazer uso da energia que é liberada. Quando o corpo começa a queimar, esse prana tem que sair imediatamente. Quando sai, eles querem fazer uso dessa energia vital, para fazer algo com eles mesmos. Se você não conhece a ciência disso, não pode apenas pensar que é tudo bizarro. Sim, é uma maneira extrema de fazer as coisas. Não é para todos. Por que alguém escolheria tal caminho? Porque eles não veem a vida como boa e má. Eles apenas veem a vida como uma possibilidade em direção ao Supremo. Eles não se importam como chegarão lá. Agora nunca foi um tipo de caminho socialmente aceitável, porque as coisas que eles fazem são totalmente além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, eles fazem várias coisas. São um tipo de pessoa. Se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados, e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Eu diria uma tecnologia muito rudimentar. Se você quiser olhar todos os sistemas de espiritualidade como uma tecnologia, é uma tecnologia muito rudimentar, mas ainda é uma tecnologia. Funciona, mas é muito rudimentar. Veja, agora você quer encontrar água? Você pode cavar um poço com suas próprias mãos, ou pode usar uma alavanca e uma pá e cavar. Ou pode usar outro tipo de perfurador mais sofisticado, ou seja, o que for, e cavar. Ou pode usar uma máquina de perfuração e cavar. Hoje, você pode até fazer isso com laser, é caro, então ninguém faz. Se não, com laser você poderia cavar um poço. Mesmo poço, mesma água, mas a maneira como você faz é diferente. Então, se você fizer isso com suas próprias mãos, na hora de beber a água, você não terá mais nem unhas nem pele nas mãos, mas você não se importa, porque você tem tanta sede, E também será um processo muito longo, mas ainda assim, você não se importa, não quer olhar para nenhum outro lugar, exceto para onde a água está. Você apenas quer ir. Se você está nesse tipo de coisa assim, mas o problema com esse tipo de coisa é que suas mãos podem se desgastar antes de você alcançar a água. Pessoas já alcançaram. Não é que não tenham. Com as próprias mãos, as pessoas cavaram poços e encontraram água. Mas, se você não tiver mãos fortes o suficiente, elas simplesmente podem se desgastar até o osso antes de você chegar até a água. E depois que sua pele sair, você pode não ter mais força para cavar. Então esses são tipos de caminhos. Se 1000 pessoas o seguem seriamente, uma pode conseguir. Outras se perderão. Então esses caminhos geralmente são seguidos mais para adquirir poderes ocultos do que para a dimensão espiritual. É por isso que eles seguem esse caminho. Como um processo espiritual também é uma possibilidade, mas a maioria das pessoas pode não chegar lá.
porque a maioria das pessoas não tem esse tipo de perseverança, nem tem esse tipo de coragem, nem são capazes de lidar com a repugnância. Porque você tem que fazer as coisas mais repugnantes no caminho agora, mas são feitas por pessoas que querem adquirir certos poderes para dominar a vida, para dominar outros seres humanos. Nesse contexto, sim, tem sido um caminho ativo e eficaz. Também tem sido um processo espiritual ativo e eficaz para algumas pessoas, mas essas são poucas e muito raras, não é para todas. Outros simplesmente se quebrarão em caminhos como esse. Eles simplesmente se quebrarão porque exige um tipo diferente. Eles querem evoluir para um lugar onde o que você considera algo abominável, eles estão tentando se tornar amigos disso. Porque no momento em que você gosta de algo, e no momento em que você não gosta de algo, você dividiu a existência. E uma vez que você dividiu a existência, você não pode abraçá-la. Então, eles estão indo com aquilo que você não seria capaz de suportar. O que é mais abominável para você, é disso que eles se tornaram amigos. Porque eles querem eliminar o que gostam e o que não gostam, tudo é igual para eles. Essa é